Quando a gente pensa na doutrina da salvação, o texto mais completo, o texto mais importante que existe na Bíblia, se você quer compreender essa doutrina, é Romanos. Você pode pregar evangelisticamente em outros textos da Bíblia, tá? Mas nenhum deles traz o texto de maneira tão organizada. Para você ter uma noção, alguns estudiosos chamam Romanos de a teologia sistemática de Paulo a respeito da salvação. Porque aqui Paulo resolveu... Veja que coisa interessante. Quando ele escreve para Coríntios, a igreja de Coríntios, ele está lidando com problemas. Ele está resolvendo problemas. Ele fundou a igreja e quando ele saiu, depois que ele saiu, a igreja passou a ter alguns problemas e alguns irmãos escreveram cartas para Paulo, contando o que estava acontecendo. Outros foram até Paulo lá na cidade de Éfeso contar o que estava acontecendo. Então ele vai e escreve uma carta à igreja lidando com problemas. Isso vale para Coríntios, para 2 Coríntios, isso vale para Filipenses, para Colossenses, para quase todas as cartas. Mas a carta de Paulo aos Romanos, ela é diferente. Por quê? Porque Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que ele não conhece. Uma igreja que não foi ele o fundador dela, entendeu? Não foi ele que lançou o alicerce daquela igreja. Não foi ele que colocou ali as doutrinas básicas do cristianismo. Então, ao escrever a carta para a igreja, a primeira coisa que ele faz, querido, é apresentar, veja, resumidamente, tá? Nós não temos aqui uma pregação exaustiva, nós temos praticamente 10, 11 capítulos lidando com salvação. Primeiro, na perspectiva dos gentios, né? E depois ele vai tratar particularmente da questão da salvação no que diz respeito aos judeus. Então a gente tem uma doutrina completa, mas não exaustiva, tá? Esses pontos aqui, com toda certeza, foram trabalhados por Paulo de maneira exaustiva nas outras igrejas, tanto é que ele não toca nessas questões em outras cartas, ele não constrói um ensino como constrói aqui. Ele está lidando com problemas, e à medida que ele vai lidando com problemas, para lidar com os problemas, ele vai citando a teologia para sustentar, as doutrinas básicas da igreja para sustentar, para resolver os seus problemas. Mas aqui não, aqui ele escreve uma carta, apresentando à igreja de Roma aquilo que ele pregava, aquilo que era a essência da sua pregação. Por isso que nós temos aqui algo completo, irmãos, completo, tá bom? Então, eu digo isso porque às vezes a gente não consegue entender. Se você tem dúvidas a respeito de salvação e do que é a doutrina da salvação, a carta é essa, irmãos. Bom, dito isso, a gente vai voltar para o nosso texto aqui, e eu quero convidar vocês para que a gente possa meditar, queridos, aqui no nosso texto, tá? Veja, versículo 5. Porque os que são da segunda carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Queridos, esse texto, ele está dando sequência, tá? E se você perceber, o texto já começa com o porquê. Por quê? Tá? Isso significa que ele está esclarecendo, que ele está respondendo alguma coisa que ele disse atrás. E o que ele disse aqui, na última parte do versículo 4, foi que a justiça da lei foi cumprida na vida daqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, lógica, Paulo está explicando aqui o que é andar segundo a carne, o que é andar segundo o Espírito, tá bom? Mas vamos aqui. Eu vou pedir aqui para o Rodrigo. Meu filho, pega a água lá, por favor. Estou quase que espumando de sede. Bom, irmãos, essa é a nossa segunda subdivisão do capítulo 8, tá? Que começa no versículo 5 e vai, na verdade, até o versículo 13. Mas, por enquanto, a gente vai olhar apenas esses 4 versículos, tá? E aqui, querido, nós não podemos esquecer de maneira alguma o objetivo de todo esse capítulo, tá bom? E que, por causa do objetivo principal, cada
subdivisão tem a intenção de provar aquilo que é a proposição principal desse texto. Quando a gente olha para o versículo 1, Romanos 8, 1, nós vamos encontrar aqui a proposição fundamental. É aquilo que Paulo estabeleceu, e ele estabelece logo bem no primeiro versículo, e todo o restante da carta é escrito para provar aquilo que ele disse lá. Tudo que vem sendo dito aqui, querido, é no sentido de provar e de esclarecer aquilo que é fundamental para Paulo. O que é fundamental para Paulo, irmãos? Versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é fundamental, irmãos. Essa é a proposição fundamental. O propósito de Paulo é mostrar a absoluta certeza e o caráter absolutamente final da plena e completa salvação de todos os que estão em Cristo. Sabe, isso aqui é algo tremendo demais, irmãos. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, né, porque eu fico muito tempo lendo e preparando a mensagem e pesquisando, quanto mais eu vou construindo esse argumento aqui, desenvolvendo isso aqui, mais certeza, mais convicção, irmãos. Quando você olha para o texto, irmãos, pegue só o texto, querido, veja, eu não quero que você tire o texto do contexto. Na verdade, eu quero que você, quando olhar o texto, você lembre de tudo aquilo que Paulo já disse anteriormente e tudo aquilo que ele vai dizer posteriormente, porque ele está estabelecendo aqui, definitivamente, de uma vez por todas, a segurança do cristão. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para mim, querido, a grande discussão que deveria ser debatida, discutida com as pessoas, e a gente vai, se Deus permitir, a gente vai tocar um pouco nessa questão hoje aqui, é saber se uma pessoa realmente está em Cristo. Porque se ela estiver em Cristo, querido, há plena segurança para ela, entendeu? Veja, as pessoas colocam isso de uma forma quase pejorativa. Uma vez salvo, salvo para sempre. Muitas pessoas usam esse discurso, elas nem conhecem a Bíblia, elas não sabem o que a Bíblia diz a esse respeito. Ouviu alguém falar, isso é mais fruto de igrejas mais tradicionais, né, que falam muito sobre essa questão. Mas elas não conhecem, se você perguntar por que uma vez salvo, salvo para sempre, ela não vai saber justificar, ela não vai saber explicar isso, dar a razão do porquê ela diz que crê, porque ela ouviu alguém falar. Eu conheço pessoas, eu lidei com pessoas que falavam isso, e eu dizia assim, a Bíblia não diz exatamente isso, dessa forma, porque eu acho que é quase que uma forma pejorativa, né? Mas a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, para essas pessoas não há condenação. Todos aqueles que estão na esfera do Espírito, irmãos, isso aqui é importante. Essas pessoas que em quem o Espírito habita, elas são salvas. Veja, não há condenação. Quem são essas pessoas? Para quem não há mais condenação. O próprio texto diz, irmãos, são aquelas pessoas que foram libertos da lei do pecado e da morte pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. São essas as únicas pessoas para as quais não há nenhuma condenação. Portanto, querido, aqui se aplica a essas pessoas essa certeza de salvação, uma salvação que é completa, tá? Aí vem uma outra pergunta, e como essas pessoas foram colocadas nessa situação? Como elas foram feitas livres da lei, né? E de todas as suas exigências? Como ocorreu essa libertação que lhes proporciona tamanha certeza? Aí é que eu digo, irmão, eu preciso conhecer o fundamento dessa questão. E o fundamento está exatamente aqui, versículo 3 e 4. Querido, tudo que você precisa saber a respeito de salvação e da obra de Jesus Cristo está aqui. Eu estava olhando hoje as mensagens, eu tenho 10 mensagens só nos versículos 3 e 4. Por que tanto tempo, pastor, dois versículos tão pequenos? Porque aqui está
toda a fundamentação bíblica e teológica da segurança de salvação. Paulo diz: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho, e aqui ele começa a explicar o Evangelho. A lei não pode salvar. Como é que se dá a salvação? A salvação se dá Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pastor, mas o que significa isso? É uma terminologia tão estranha. Está dizendo que Deus enviou Jesus a esse mundo como um de nós, com um diferencial. Ele não tinha uma natureza pecaminosa, mas ele era humano. Não era exatamente igual a nós, porque ele é também Deus, totalmente homem. Mas homem com uma diferença: uma natureza santa, mas homem. Um homem que sofreu, um homem que passou por necessidade, um homem que se entristeceu, um homem que se decepcionou com os amigos, um homem que foi traído, um homem como qualquer outro. Deus enviou o seu Filho. Imagine a segunda pessoa da Trindade, por isso que João diz, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Deus enviou Jesus a esse mundo. Para quê? O texto continua falando. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado. Essa expressão significa como oferta pelo pecado. Então Jesus Cristo foi enviado a esse mundo para ser oferecido como uma oferta pelo pecado. Foi a missão de Cristo ao vir a esse mundo. Ele veio para ser oferecido como pecado. E aí o texto continua dizendo: e pelo pecado, condenou o pecado na carne. Como é que isso aconteceu? Quando Jesus Cristo se oferece como uma oferta pelo pecado, acontece com ele aquilo que era uma prática. Irmãos, os judeus deveriam entender isso, né? É incrível o nível de cegueira na vida dos judeus. Quando o cordeiro é levado diante de Deus pelo pecador, e o cordeiro é oferecido como uma oferta pelo pecado. O pecador coloca as mãos na cabeça do cordeiro, confessa os seus pecados, e com isso ele está transmitindo o seu pecado para o animal. Está havendo uma transferência ali. O animal vai ser morto. Como é que Deus puniu o pecado na carne, querido? Os nossos pecados foram colocados em Jesus. Assim, da mesma forma, irmãos, é uma imagem muito clara, na verdade. Da mesma forma que o judeu colocava as mãos na cabeça do animal e os seus pecados eram transferidos para o animal e o animal era morto no lugar do pecador, Jesus Cristo foi oferecido como uma oferta pelo pecado. Os nossos pecados foram colocados sobre ele e ele foi levado para o sacrifício. Irmãos, ele foi morto na cruz. Isso, o texto continua dizendo, isso tudo aconteceu com Jesus, com que propósito? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. O que significa isso, irmãos? Ele está dizendo que Jesus cumpriu a lei no nosso lugar. Escute, quando a questão é salvação, irmãos, o diabo não pode fazer nada para nos impedir de ser salvo. O diabo não é problema quando a gente pensa em salvação. O problema do homem com a salvação é a lei de Deus, porque é a lei que condena o homem, tá? E Jesus Cristo veio exatamente para resolver esse problema. Ele veio para satisfazer a lei no nosso lugar. Por que Jesus Cristo teve que se fazer carne? Por que ele foi oferecido como oferta pelo pecado? Por que os nossos pecados foram colocados em Jesus? Para que a lei fosse satisfeita. Porque Deus, para me salvar, sem abrir mão da sua justiça, ele teria que dar um jeito. Ele não... Gente, isso é incrível, né? Parece assim quase que uma blasfêmia, mas Deus não pode simplesmente chegar para o João e dizer: João, tu estás perdoado. Não pode, irmãos. Por quê? Porque Deus é justo. Assim como Deus é amor, ele também é justiça. E não pode haver em Deus, querido, nenhum tipo de injustiça. Se o pecado produz morte, então quem peca merece morrer. Como é que Deus lida com isso? Se Deus disse para o João: João, tu estás perdoado, sem que nada seja feito por isso, Deus está cometendo uma injustiça. E como é que Deus pode perdoar o pecado de João? É simples. Ele vai punir o pecado de João
em Jesus. Porque o pecado de João foi punido em Jesus, agora Deus pode perdoá-lo. Isso é evangelho, irmãos. Isso é evangelho. É isso que é ensinado aqui. É por isso que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora vem a pergunta mais delicada. A doutrina é essa, não há dúvida sobre isso, mas fica uma pergunta: como alguém pode ter certeza na prática de que não há mais nenhuma condenação para a sua vida, sobre a sua vida? Ou, perguntando de maneira diferente, como saber se a justiça de Deus, se a justiça da lei se cumpriu em sua vida? E a resposta de Paulo, irmãos, é uma coisa bem simples. É uma pergunta, na verdade. Como eu sei que não há condenação para a minha vida? Aí eu volto a pergunta para você: você está andando na carne ou está andando no Espírito? Porque a justiça de Deus só é uma verdade na vida daqueles que estão andando segundo o Espírito. Andar segundo a carne significa ter a vida governada pelos seus próprios interesses. E andar segundo o Espírito significa ter a vida governada pelos interesses do Espírito. Então você tem que se perguntar: quem é que governa a minha vida? Sou eu que estou no controle da minha vida? São os meus interesses que estão governando a minha vida? Ou eu estou sendo governado pelos interesses do Espírito? Ou eu estou buscando agradar a Deus com a minha vida? Buscando satisfazer a vontade de Deus com a minha vida? Essa pergunta, querido, ela responde essa questão. Como é que eu posso ter certeza da minha salvação? Porque assim, eu tenho certeza que você não vai discordar da Bíblia quando a Bíblia diz que não há condenação para quem está em Cristo. Se está em Cristo, não há condenação. Isso é ponto pacífico. Isso não cabe mais discussão aqui. É as Escrituras que diz. Mas não só diz isso, como ele vai gastar mais de 30 versículos justificando essa resposta. E nós já vimos aqui, no 2 ele diz: por que isso é verdade? Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei, do pecado e da morte. Aí ele vai explicar isso aqui novamente, aí vai trazer a realidade de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo veio, por que ele veio, como ele morreu, por que morreu e tudo mais. É uma explicação, na verdade. A grande questão nossa, a grande pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos é a seguinte: eu sou salvo? Eu estou em Cristo Jesus? Porque essa é a questão definitiva, querido. Você está em Cristo Jesus? Como é que eu sei se eu estou em Cristo ou não, irmãos? Aí você tem que fazer uma pergunta para você e ser muito, mas muito honesto na sua resposta. E a pergunta é: eu estou andando segundo a carne ou estou andando segundo o Espírito? Nós deveríamos fazer essa pergunta para nós mesmos, irmãos. Quem é que está governando a minha vida? São os meus próprios interesses que estão governando a minha vida? Ou são os interesses de Deus que governam a minha vida? O ensino do apóstolo aqui, querido, é que se você anda segundo o Espírito, então não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida, porque a justiça da lei foi cumprida em você. Jesus Cristo levou os teus pecados. Jesus Cristo morreu por causa dos teus pecados. Jesus Cristo cumpriu toda a lei e todas as exigências da lei no teu lugar. Então não há mais pecado diante de Deus, não há mais lei para ser satisfeita. Agora você está de boa diante do Senhor, você está em paz diante de Deus, querido. Bom, a segunda sessão, subdivisão, ela inicia no versículo 5 e ela tem o propósito de explicar por que Paulo diz que a justiça da lei só se cumpre na vida de quem anda segundo o Espírito, irmãos. Essa segunda sessão vai explicar o versículo 4, tá? Vai explicar por que a justiça da lei só se cumpre na vida de quem anda segundo o Espírito. E é lógico que ele vai trazer um paralelo do que é andar na carne, segundo a carne, do que é andar segundo o Espírito, tá? E nós vamos ver isso hoje. Novamente, vamos ler os versículos 5, 6, 7 e 8. Porque os que são segundo a carne
inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Antes de começar essa sessão, querido, eu queria fazer uma coisa. Eu queria te mostrar mais ou menos como é que ela está organizada. E aqui eu estou pensando na sessão toda, que vai do versículo 5 até o 13, tá bom? Só um panorama, tá bom? Eu não vou me ater e nem explicar nada não. Eu só quero te mostrar mais ou menos como é que isso está organizado. Os versículos de 1 a 8 nos fornece uma descrição do contraste que existe entre o cristão e o que não é cristão. É isso que nós vamos ver, tá bom? Com o objetivo de mostrar que a justiça da lei não tem possibilidade de ser cumprida naquele que não é cristão, mas unicamente no que é cristão. Nos versículos 9 a 11, Paulo aplica isso aos cristãos de Roma. Diz Paulo: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, se alguém não tem o Espírito, essa pessoa não é cristão de forma alguma, tá? No que concerne aqui aos cristãos de Roma, Paulo sabe que eles estão no Espírito e não na carne. Por isso, ele vai falar da situação deles à luz dessa verdade. A gente vai ver isso depois, tá bom? Depois, nos versículos 12 e 13, Paulo faz uma exortação tendo em vista tudo o que é verdade a respeito dos cristãos de Roma. Ele diz: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Ele está fazendo uma aplicação, está finalizando essa argumentação toda, tá? Isso vai ficar para a gente olhar depois, eu não vou mexer com isso aqui agora não. Vamos aqui. Quando a gente olha para essa sessão, querido, do 5 até o 13, duas coisas se sobressaem, duas coisas simples. Uma já foi dita, tá? Quando a gente estava estudando a sessão de 1 a 4. Nos versículos de 1 a 4, Paulo está falando o tempo todo acerca de todos os cristãos, não de alguns cristãos apenas. Isso é um fato, nós já tratamos isso com vocês, nós já mostramos isso a vocês, tá bom? E eu digo isso porque existe uma abordagem teológica que afirma existir dois tipos de cristão: o cristão carnal, né, e o cristão espiritual. E aí eles dizem que nessa sessão do 1 ao 4, Paulo está falando dos cristãos espirituais. Nós já lidamos com isso e eu não vou me repetir de forma alguma, tá bom? Não tem como a gente... eu mostrei isso a vocês na semana passada, eu não sei como é que as pessoas conseguem ver aqui, e eu citei vários outros textos da Bíblia, né, mostrando a vocês que não existe essa coisa de cristão espiritual e cristão carnal, que o cristão carnal é o crente lá de Romanos 7, é aquele cristão que está debaixo da lei, que não consegue obedecer à lei, que grita: miserável homem que sou. A gente já viu que isso não é verdade, tá? E que não tem como enxergar esse homem miserável aqui em Romanos 8, de 1 a 4, querido, de forma alguma, tá bom? E os versículos de 5 a 13, eles salientam com clareza, querido, que uma mudança completa é absolutamente essencial para a salvação. Que mudança é essa, irmãos? É sair da esfera da carne e entrar na esfera do Espírito. Se essa mudança não ocorrer em nós, então não há salvação, querido, de forma alguma. O crente é alguém que sai, novamente, vamos da questão do reino, é o crente que sai da esfera da carne e entra na esfera do Espírito. É alguém que é tirado do império das trevas e transportado para o reino de Deus. Essa mudança ocorre em todos os cristãos, e se não ocorreu, então não há salvação, irmãos, tá bom? Isso é muito simples. Se o homem não passar por uma mudança radical, se ele não entrar na esfera do Espírito, a justiça da lei jamais poderá ser cumprida nele. Não tem como, irmãos. A lei foi satisfeita por quem está em Cristo. Quem está em Cristo foi alguém que saiu da esfera da carne e entrou na esfera do Espírito, tá? Vamos voltar aqui para o texto, irmãos, agora. Nós vamos abordar esse texto, irmãos, considerando aqui, tá? Primeiro, aquilo que Paulo fala a respeito do que não é cristão. Ele faz uma abordagem aqui a respeito do incrédulo. Por isso que eu coloquei o tema da ministração de hoje, né? O que caracteriza um homem sem Deus, porque é disso que Paulo vai tratar aqui
nesses versículos, tá bom? E depois ele examina então aquele que é cristão. Então a gente vai olhar aqui primeiro o que Paulo diz sobre o homem que não é cristão. Pense comigo, o que caracteriza um homem que não é cristão? E eu não tenho em mente aqui, irmãos, as pessoas que estão no mundão, eu não estou preocupado com elas. A preocupação, Paulo está escrevendo para a igreja. A preocupação de Paulo não são as pessoas que estão perdidas. A preocupação de Paulo é com quem está dentro da igreja, tá? O que caracteriza essas pessoas, querido? Um homem não cristão. E a primeira descrição que Paulo faz dessa pessoa, querido, é que é uma pessoa que anda segundo a carne. É alguém segundo a carne. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Nós já lidamos com essa questão, tá bom? Carne significa a natureza humana caída ou decaída. A natureza humana como ela é antes do Espírito começar a sua obra nela, tá? Carne fala do homem entregue a si mesmo, nascido, desenvolvendo-se, crescendo em sua vida deste mundo, sem a atividade de Deus nele e sobre ele. Isso é carne. Isso é ser um não cristão. É alguém que não sofreu ainda a influência do Espírito Santo na sua vida. É um homem que vive por si mesmo. É um homem que o seu espírito ainda está morto. É um homem que todos os seus interesses estão nesse mundo, tá? Isso é carne. E Paulo diz aqui que esse homem é um homem que não tem Deus, é um homem não cristão, é um homem incrédulo. E ao dizer, querido, que o incrédulo é segundo a carne, Paulo está afirmando que o incrédulo é alguém que habitualmente é dominado pela natureza com a qual ele nasceu, tá? Escute, aí a gente volta para a Bíblia, para Romanos 5. Todos os seres humanos nascidos depois de Adão nasceram segundo a carne, debaixo da carne. Na verdade, querido, todos nós nascemos sob o poder e o domínio da carne, dessa natureza que nós herdamos de Adão. Todo ser humano. Se você pegar Romanos 5, eu vou ler só 3 versículos aqui, mas o capítulo 5 lida com isso, principalmente a partir do versículo 12, né? Paulo diz assim, olha, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ele está descrevendo aqui a entrada do pecado no mundo, lá em Gênesis 3, e a partir da entrada do pecado, o pecado se alastrou sobre a humanidade. E todo mundo que nasceu depois de Adão, já nasceu morto em pecado, já nasceu debaixo de uma natureza maligna, sabe? É isso que ele está dizendo. Agora, veja como é que ele coloca isso, né? Os versículos 18 e 19 é praticamente uma explicação do versículo 12. Olha só no 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Novamente, Paulo tem em mente Adão e a desobediência de Adão. E Paulo está dizendo que aquela desobediência de Adão trouxe juízo e condenação para todos os homens, para toda a humanidade, tá? No versículo 19, ele diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Na verdade, a tradução correta aqui seria, todos foram feitos pecadores. Por causa do pecado de Adão, como ele é aquilo que, novamente, há uns termos teológicos que são interessantes, querido. Na teologia é usado um termo para descrever Adão. Ele é o cabeça federal da humanidade. Ele é o representante supremo da humanidade. Então, todo mundo que nasce nesse mundo é, de certa forma, um descendente de Adão. Portanto, já nasce culpado pelo pecado de Adão. Portanto, já nasce debaixo do pecado. Já nasce com uma natureza pecaminosa. Todo ser humano nasce nessa condição. Aí, graças a Deus, né? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E aí ele traz um paralelo. Assim como Adão é o cabeça federal da humanidade, nós temos Cristo, que é uma espécie de cabeça federal daqueles que são salvos. Paulo tem uma forma interessante, querido, de usar expressões para descrever a humanidade. Ou nós estamos em Adão,
ou nós estamos em Cristo, tá? Todo ser humano, todo incrédulo, todo homem que ainda não nasceu de novo, ele está em Adão, tá? Ele está morto nos seus pecados, ele é culpado, ele já nasce culpado. Não tem essa coisa de um homem, como algumas pessoas dizem assim, quando querem criticar a doutrina da eleição, predestinação, dizem que Deus predestinou algumas pessoas para o inferno. Não, irmãos. Biblicamente, todo homem que nasce nesse mundo, ele nasce em pecado. O Alexandre não está mais aqui, mas deixa eu usar o Alexandre como exemplo. 2 meses, né? 2 meses. Quase, né? O Alexandre, com menos de 2 meses, é um pecador. Diante de Deus, igual a nós. Sabia disso? Eu sei que muita gente se choca com isso, não gosta, mas biblicamente é assim que funciona. Eis, olha aqui, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas como é que todos os homens pecaram? Pecaram em Adão, irmãos. Todos nós pecamos em Adão. Há uma identificação. Como é que a gente chama isso? É a doutrina quando a gente fala de Jesus Cristo, tem um termo teológico que a gente dá para a nossa ligação com Cristo. Nós estamos em Cristo. Nós estamos unidos a Ele. Da mesma forma que todo homem que nasce nesse mundo está unido a Adão. E se não houvesse essa identificação com Adão, não poderia haver a identificação com Jesus. Tá? Não poderia haver. Eu nasço pecador por causa do pecado de Adão, mas eu sou salvo por causa da justiça de Jesus. Você percebe? Assim, aparentemente eu não tenho nada a ver com a morte, com o pecado de Adão, aparentemente também eu não tenho nada a ver com a morte de Jesus. Mas da mesma forma que eu nasço pecador e sou culpado diante de Deus por causa do pecado de Adão, eu também sou liberto do pecado e salvo por causa de Jesus. Se não houvesse essa doutrina da identificação, querido, não haveria salvação para nenhum ser humano na face da terra. Tá? Voltando aqui para o nosso texto, ao dizer que os incrédulos se inclinam para a carne, Paulo usa o tempo presente, irmãos. Sabe o que significa? Que essas pessoas não apenas nascem em pecado, mas elas continuam vivendo no pecado. É contínuo, é tempo presente. O homem sem Deus, o homem que não está em Cristo, ele continua vivendo na prática do pecado. A pergunta que vem agora é: quais são as características de quem tem a vida governada pela carne? E observe, querido, que a primeira coisa que o texto diz a respeito dessas pessoas é que ela tem uma inclinação por certas coisas, que a mente dela está voltada para certas coisas. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Eu falei disso domingo passado aqui, no final do culto, tá bom? Inclinar, querido, tem o sentido de cogitar, né? Tem o sentido aqui de sentir, de cuidar, de pensar. É uma expressão que a gente usa para falar. Essa expressão aqui ela é usada por Paulo e ela significa a deliberada ação da mente sobre certas coisas. É uma ação nossa, da nossa mente, há uma tendência no nosso coração, há algo que move a nossa mente, o nosso coração para determinadas coisas. O incrédulo é aquele homem que ele é movido, ele é impelido, é como se ele fosse empurrado, há um desejo no coração dele que o atrai para aquelas coisas, tá? Assim como o homem que é salvo tem essa mesma inclinação, só que agora não mais para as coisas da carne, mas para as coisas de Deus. Agora veja que coisa interessante, irmãos. A inclinação não inclui apenas pensamento e entendimento, não fala apenas da mente, mas inclui também os afetos, as emoções, os desejos. Tá? Essa expressão inclinação aqui da carne é algo muito abrangente, irmãos. Pensar nas coisas terrenas não significa apenas que os não cristãos não pensam nelas ocasionalmente, né? E sim que eles pensam nessas coisas acima de tudo, que há no coração deles, né, essa busca constante por essas coisas. Há uma propensão, há uma inclinação. Irmãos, o que é uma inclinação? Pense numa parede que ela está com uma certa inclinação para um lado, entendeu? Ela está pendendo para um lado.
Toda a inclinação dela é para aquele lado. O homem sem Deus, ele está inclinado para as coisas da carne. Tudo nele puxa, parece que tudo contribui para que ele vá para essas coisas. É disso que Paulo está falando, querido. É disso que Paulo está falando. As coisas da carne é aquilo que dá prazer, é aquilo que dá satisfação. São essas coisas que esses homens incrédulos buscam mais do que qualquer outra coisa. Irmãos, você quer saber o que é um incrédulo? É alguém que vive para isso. É alguém que tem o seu prazer nisso. É alguém que todo o desejo do seu coração são por essas coisas. A pergunta que a gente faz é: como é que você se descreveria? Como alguém que se inclina para as coisas da carne ou alguém que se inclina para as coisas do Espírito? Novamente, todo o texto é feito com a intenção de fazer com que a gente pense a respeito de nós mesmos. Com isso, querido, eu não estou dizendo que você não é crente, mas se há um texto como esse, se Paulo escreve uma carta como essa, se ele provoca aqueles cristãos a pensarem, a sondarem o seu coração, a vasculharem o mais íntimo do seu ser, é porque há uma necessidade de que a gente faça isso, irmãos. Você quer avaliar mais uma vez essa questão da carne, da inclinação da carne? Olhe para 1 João 2, 15 até o 17. Veja, é uma linguagem diferente, mas o autor aqui, João, está falando da mesma coisa que Paulo, tá bom? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, né? Aí ele vai descrever a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você percebe que aqui há uma busca pelas coisas do mundo e há uma busca pelas coisas de Deus, pela vontade de Deus, na verdade. Esse texto retrata a mesma realidade de Romanos. Quem ama o mundo se inclina para as coisas do mundo. Aquele que se inclina para as coisas do Espírito faz a vontade de Deus. Tá? É essa a diferença aqui, querido. Então aqui, a primeira coisa sobre o incrédulo é que, uma vez que ele é dominado por sua natureza humana decaída, ele é um homem que deliberadamente se interessa pelas coisas das carnes e ocupa a sua mente com isso. Sabe, eu lembro de um livrinho muito pequenininho, escrito faz muito tempo, por um homem chamado John Stott. Ele escreveu um livrozinho e o título desse livro é Crer é Também Pensar. É um livrozinho muito interessante, pequenininho, fácil leitura, mas um livro extremamente provocativo. Porque a acusação que John Stott faz ali, querido, é que os crentes não querem pensar. Eu diria que parte da nossa fraqueza espiritual se dá porque a gente não quer pensar. O crente gosta de sentir, entendeu? Aí o culto bom para ele é aquele culto em que ele se emociona, aquele culto que ele chora. Tá? Não importa, a gente estava numa discussão, uma discussão não, foi colocada uma coisa no grupo do louvor, a pregação de um homem que ele perguntou para Deus por que um terço dos anjos caíram com Satanás. Aí ele disse que Deus disse para ele que os anjos caíram porque estavam fazendo as coisas para Deus assim, meio que obrigado. Eles não tinham alegria em fazer as coisas para Deus. Aí, eu não sei quem foi que compartilhou, foi tu que compartilhou o texto, foi? Alguém compartilhou, a Bianca disse que se emocionou com aquilo e tudo. E eu fiquei olhando aquele negócio ali e observando a resposta do cara, né? Deus falou para ele que parte dos anjos caíram porque eles estavam, meio que a ideia, eles estavam fazendo a obra de Deus obrigado. Eles não estavam fazendo isso por alegria. E aí ele faz uma aplicação, né, de que quando você faz a obra de Deus obrigado, você está sujeito ao engano e tudo. A mensagem é interessante, irmãos. Mas aí eu questionei para aqueles irmãos ali, cadê a base bíblica para isso? Qual é a fundamentação bíblica para dizer que os anjos caíram porque não estavam trabalhando com alegria para Deus? Onde tem isso na Bíblia? E a verdade é, não tem. É porque ele diz coisas bonitas que a gente ouve e se emociona, mas a gente, porque se emociona, nós perdemos a capacidade de pensar, de raciocinar, de fazer uma pergunta simples, irmãos. Onde está na Bíblia um texto que pelo menos me leve a pensar que os anjos caíram, um terço dos anjos caíram porque não estavam servindo a Deus com alegria? Não há, irmãos. O que nós estamos estudando aqui é o que é um crente? O que é um crente?
O crente é alguém que está em Cristo. Porque ele está em Cristo, então não há condenação para ele. Tá, mas como eu sei que eu estou em Cristo? Como é que eu sei que eu não estou enganado a respeito da minha fé, por exemplo? Então eu preciso perguntar, o que é um incrédulo? O que caracteriza um incrédulo? O que caracteriza um homem sem Deus? E Paulo vai dizer, o que caracteriza um homem sem Deus é a inclinação da carne dele. Isso que caracteriza. Para onde ele está sendo puxado, instigado, sabe? Impelido. O que move o coração dele? Quais são os interesses desse homem? Porque se você quer conhecer o seu coração, querido, você tem que buscar conhecer quais são os seus interesses. E eu falo isso, me dá um certo temor, sabia? Onde está o meu coração, irmãos? Nas coisas de Deus ou nas coisas desse mundo? O que é que me dá mais prazer, irmãos? As coisas de Deus ou as coisas desse mundo? Onde é que eu invisto a minha vida e o meu tempo, irmãos? Nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo? Eu preciso pensar, irmãos. Eu sou chamado a pensar, tá bom? Bom, se quisermos compreender, querido, bem o que está sendo ensinado aqui, precisamos perguntar então, o que são as coisas da carne, irmãos? São essas coisas, a gente vem falando sobre isso, né? Carne, a inclinação da carne. As características da carne é que o coração desse homem está inclinado para ela, entendeu? Mas o que são as coisas da carne? E aqui nós temos um perigo muito grande, que é limitar essa expressão aos prazeres sensuais, né? Aos pecados mais pertencentes assim ao corpo, por assim dizer. A expressão carne, querido, tende a nos levar imediatamente a pensar em pecados físicos, pecados que primariamente pertencem à esfera da natureza animal do nosso ser, tá? É lógico que isso está incluso aqui em carne, irmãos. Porém, é importante que a gente entenda que essa expressão carne é muito mais abrangente do que apenas esses pecados sensuais, né, da natureza humana. Vai muito, muito além disso, irmãos. Vocês querem um exemplo disso? Gálatas 5, a partir do versículo 19, Paulo faz uma lista aqui, ele descreve as obras da carne. E observe aqui, ele diz assim, ó, as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí ele fala prostituição, impureza. Lá embaixo, irmãos, ele vai falar sobre bebedices e glutonarias. Esses são pecados do corpo, sabe? Os característicos do corpo, na verdade. Mas aí ele vem falando de idolatria, feitiçarias. Aqui nós temos pecados espirituais, sabia? Pecados ligados à questão espiritual. Depois ele vai falar de um monte de coisa aqui, de inimizade, de porfias, emulações, ira, peleja. Aí ele está falando de pecados relacionados ao nosso relacionamento interpessoal. Então os pecados abrangem toda a essência do ser humano, tá? Toda a essência do ser humano, alma, corpo e espírito, tudo envolve, querido. A carne envolve tudo isso, na verdade. Em todas essas áreas, nós podemos ceder. É importante que a gente tenha consciência. Aí, de novo, eu volto para 1 João, né? A mesma coisa, né? Não ameis o mundo, tá? Porque o amor vai... O que são as coisas do mundo? Gente, o que Paulo está falando aqui? Aí ele vai falar a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Novamente, ele está englobando o ser humano como um todo, querido. Tudo isso para dizer a vocês, querido, que a expressão carne é muito, muito abrangente, irmãos. E nós não podemos limitar ela a pecados específicos. Qual é a inclinação da minha carne, irmãos? Qual é a inclinação do meu coração? Quando Paulo fala a carne, a inclinação da carne, a carne aqui, essa expressão se refere a mundanismo. É um termo que perdeu quase o seu sentido hoje no meio da igreja, mas é isso. Ela inclui tudo que se opõe à mente ou à vida do Espírito Santo. Tá? Mundanismo, querido. Outra maneira de dizer isso é que a expressão aqui, as coisas da carne, significa todos os aspectos da vida sem Deus. Todas as coisas da vida da qual Deus é excluído, na verdade. Refere-se aqui unicamente à vida neste mundo, irmãos. Denota um total isolamento de tudo que é espiritual. O homem que se inclina para a carne, ele não tem prazer nas coisas espirituais. Toda a sua energia, toda a sua força, tudo que há nele exige
em busca de satisfação de coisas nesse mundo. Ele não está disposto a investir energia, tempo, talento. Ele não está disposto a cultivar uma vida de relação com Deus. Ele busca satisfação própria. Mas o que mais caracteriza um homem sem Deus é a busca por satisfação própria. Não há outra vontade que se levante tão ferrenhamente contra a vontade de Deus do que a vontade do próprio homem. E eu digo a vocês, mesmo crente, mesmo cristão, ele vai ter momentos de luta com relação a isso, querido. Porque haverá momentos na sua vida em que a carne se levantará contra ele e buscará com todas as suas forças satisfação pessoal. É nessas horas, querido, que a gente vai ter que lutar. Eu lembro de uma história muito interessante, irmãos. Faz muito tempo que eu ouço isso e que eu conto essa história. Porque de fato, irmãos, nós temos uma natureza carnal, nós temos. Essa natureza carnal, ela ainda existe em nós, tá bom? A salvação não nos libertou disso, tá? Tirou o poder dessa natureza, ela não pode mais nos escravizar como escravizava antes, ela ainda está em nós. E nós temos uma natureza espiritual. Todo cristão, ele tem duas naturezas dentro dele. Duas. Isso não vai mudar. Por isso a batalha, por isso a guerra. Por isso que a gente faz compromisso com Deus e não consegue cumprir. Por isso que você dispõe o seu coração para orar e você não consegue manter a oração. Por isso que você diz que vai ler a Bíblia e não consegue manter isso, porque há uma guerra travada dentro de você. E a historinha fala mais ou menos assim, né? De um homem que criava galos de briga num povoadozinho. E todo final de semana ele subia para aquele povoado, né? E ali ele levava os galos para brigar. E toda vez ele apostava no galo que vencia. Aí alguém observando aquilo, um dia perguntou para ele assim: me diz uma coisa, qual é o segredo de sempre apostar no galo que vai vencer? E ele disse: é simples, o galo que eu quero que vença na semana seguinte vai ser bem alimentado a semana toda, enquanto que o outro vai passar fome. Quando ele chega aqui, ele está fraco, ele não tem força suficiente para resistir àquele que foi bem alimentado a semana toda. Mas isso é bobo, é infantil, mas isso reflete exatamente uma realidade da qual a gente precisa se atentar, irmãos. Você tem duas naturezas, qual delas você alimenta mais? Se você alimentar a carne, querido, é lógico que ela vai prevalecer contra você. Se você estiver alimentando a sua carne, quando você tentar orar, ela vai gritar contra ti. Ela vai se levantar contra ti, entendeu? E você não vai conseguir manter a concentração, não vai conseguir, porque quando você faz isso, você tem a carne que se volta contra si mesmo, você tem o diabo que vai usar todas as ferramentas ao seu dispor para te impedir. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, vamos lá. A atividade mais importante na vida cristã é a leitura bíblica. Não só uma leitura superficial, tá? Mas uma leitura, um estudo das Escrituras, alguém que vai para as Escrituras com a intenção de aprender, de que Deus realmente fale com ele. Primeira coisa. Depois vem a oração, tá? Oração. Na prática, a mais difícil de todas é a oração. A mais essencial é a leitura, mas a mais difícil é a oração. E eu não tenho dúvida, querido, não tenho dúvida, por conviver com crentes há quase 30 anos, por conviver com pastores, com líderes, de tudo quanto é, não tenho dúvida que quando um crente vai orar, irmãos, ele entra num nível de batalha espiritual que você não consegue imaginar, querido, não consegue imaginar. Sabe, eu não quero pregar sobre isso, porque eu vou fugir um pouco do meu texto agora, tá bom? Tentando te mostrar isso aqui. Deus é tão sábio, querido, que Ele não permite que a gente explore demais isso. Você é chamado a confiar na necessidade que você tem de oração. A Bíblia nos instiga com muitos textos a respeito de oração, de grandes homens de Deus que oraram e Deus respondeu e tudo mais. A gente vai ter isso por toda a Bíblia. Homens que derramavam seu coração diante do Senhor e tudo. Mas a Bíblia nos mostra, querido, que a oração, ela envolve um tipo de batalha espiritual. Se vocês me permitem, eu vou sair um pouco do texto, porque tem duas coisas na minha mente aqui martelando, eu vou colocar isso para vocês. Quando você pensa na Bíblia, tá? O momento da Bíblia, o momento da pregação,
quando a gente vai expor a palavra de Deus, esse é um momento terrível na vida dos crentes. Poucas pessoas se dão conta disso. Porque nesse momento, irmãos, a carne vai falar alto, você vai ser tomado por pensamentos, vai lembrar de conta que tem para pagar e vai fazer algumas coisas. O diabo vai criar um monte de circunstâncias na tua vida para tirar a tua atenção, para fazer com que você não perceba, não se concentre, não entenda a palavra, porque ele conhece o princípio bíblico que Jesus ensinou. Jesus ensinou um princípio bíblico, irmãos, que a gente precisa ter em mente o tempo todo. Ele diz, olha, quando a semente é semeada, quando a palavra é pregada e as pessoas não entendem aquilo que é pregado, o diabo vem e rouba do coração dessa pessoa aquilo que foi semeado. Há um princípio espiritual, irmãos. Toda vez que você vai ouvir a palavra de Deus, ou ler em casa com a intenção realmente de absorver, de Deus falar contigo, você se coloca num nível de batalha espiritual. Porque o diabo não quer que você faça isso. Ele não quer que o seu espírito seja alimentado pela palavra. Não quer, irmãos. Olha, eu estava olhando aqui o grupo da igreja, a movimentação. Nós estamos aqui finalizando o mês de setembro e me causa assim um certo constrangimento ver que acho que 2, 3 pessoas terminaram a leitura até agora. Isso porque tem gente que ficou do ano passado para terminar nesse ano e ainda não terminou, entendeu? E pelo nível, pela velocidade que vai indo as coisas lá, eu acho que pouquíssimas pessoas esse ano vão conseguir terminar a leitura da Bíblia. Tá? Quase ninguém coloca mais nada. Está muito fraco lá, na verdade. Você percebe aí, há uma letargia espiritual em nós, tá? Que nos impede de ler a Bíblia. É impressionante. Mas quando a gente fala de oração, querido, também há batalha espiritual, também há textos na Bíblia que apontam para essa realidade. Você quer um exemplo disso? É ruim porque o texto não te dá base para você fazer muito comentário, mas eu vou comentar apenas aquilo que está escrito lá. Quando Daniel se coloca para orar por um determinado problema, né, no caso era a questão da volta dos judeus a Jerusalém, ele ficou 21 dias orando ao Senhor, 21 dias buscando a Deus, todos os dias pela mesma coisa. Quando o anjo aparece a ele, o anjo traz uma coisa, aquilo é uma revelação, tá bom, querido? Aquilo é uma revelação. Não foi Deus me disse, o anjo trouxe a ele um relato de um fato. Ele disse, Daniel, no dia que você dispôs o coração para orar, Deus me enviou até ti com uma resposta, me enviou a ti com uma resposta. Só que no meio do caminho, um principado, e o ruim disso, irmãos, é porque as pessoas pegam essa palavra principado e elas transformam isso numa hierarquia, num negócio muito doido de guerra espiritual. Mas um principado, um príncipe, um demônio de alto escalão se interpôs entre Daniel e o anjo, não permitindo que o anjo chegasse até Daniel. E pela leitura do texto, aquele demônio era mais forte do que o anjo que estava vindo com a resposta. E por que eu digo isso? Porque o anjo teve que voltar lá no céu para buscar ajuda. Maluco um negócio desse? E houve uma guerra, irmãos, entre um anjo e um demônio nas regiões celestiais. Daniel não sabia de nada, mas o negócio estava rolando lá. Você percebe? Oração é um negócio sério, irmãos. Nós teríamos que ter consciência disso. Quando a igreja ora, Deus move os céus por causa de nós, irmãos. Não é à toa, querido, que essa é a segunda área no qual o diabo mais ataca os cristãos. O ataque não vem só do diabo, irmão, vem da nossa própria natureza carnal, tá? A nossa carne aqui, no caso, ela não quer, irmãos, a carne não quer se submeter a Deus. Entenda isso, a sua natureza pecaminosa, e eu vou fazer a separação entre natureza pecaminosa e carne, como eu estou colocando aqui, carne tem a ver com alguém incrédulo, a inclinação da carne fala de alguém incrédulo, mas a natureza pecaminosa o cristão tem. Então a nossa natureza pecaminosa não quer, de forma alguma, se submeter a Deus. É um fato, irmãos. Você já parou para se perguntar por que é tão difícil orar? Eu observo vocês, a maior parte de vocês chegam aqui quase 7h30, ou seja, estão evitando a oração de 7 a 7h30,
E na hora que termina o culto, vocês vão embora, porque tem a oração de 9 a 10. Vocês vêm para o culto, para o louvor e para a palavra, mas vocês evitam o começo e o final. Não estou condenando, não estou criticando, só estou colocando um fato que eu observo semana após semana há meses. Pergunte-se para si mesmo, por que eu faço isso? É aqui que nós precisamos pensar, irmãos. Por que eu evito orar? Tem que ter uma explicação para isso, irmãos. Tem que ter uma explicação para isso. Você, querido, como cristão, é chamado por Deus para cultivar uma vida de leitura bíblica, de meditação, de estudo da palavra, tá? E você é chamado a cultivar uma vida de oração. Eu sei que a dificuldade existe para todos. Eu sofro com isso. Eu luto com isso. Eu ouvi agora, recentemente, eu não sabia daqueles dados, o pastor lá pregando ali na Cristã Evangélica, irmãos. Uma pesquisa feita com os pastores no Brasil, ano passado. Irmãos, 65%, 60%, não me lembro aqui a quantidade, de pastores foram perguntados quantas vezes você já leu a Bíblia. Na faixa de 65% tinha conseguido ler a Bíblia uma vez toda. Eu vi e ouvi com os meus ouvidinhos aqui um pastor incentivando a sua igreja a ler a Bíblia, e ele disse: eu me dispus, falando assim, sabe, como quem está contando assim uma grande vontade, eu me dispus a ler todos os dias um capítulo da Bíblia. Da vontade que eu tinha de gritar: vai se converter, pastor. Um capítulo por dia, irmãos. 1189 capítulos. 1189 dias, dividido por 365. Praticamente 3 anos para a Bíblia toda. O pastor. Se o pastor é livre, irmãos, eu fico me perguntando, as ovelhas, qual é o nível das ovelhas? Eu li de uma pesquisa nos Estados Unidos, os pastores, 70% dos pastores nos Estados Unidos só liam a Bíblia porque tinham que pregar. Não havia leitura devocional. Sabe o que é engraçado nisso, irmão? Você vai ouvindo aqui dali, e o primeiro sentimento do seu coração é de orgulho. Meu Deus do céu, eu já li, eu estou na minha 29ª leitura consecutiva, tá? E eu termino isso agora, eu vou para a 30ª. A gente pensa assim, eu penso assim, meu Deus do céu, eu devia me orgulhar disso, mas ao mesmo tempo, irmãos, o pensamento que vem é muito pouco. Irmãos, sem que você tenha, desculpa, eu já fugi do tema completamente, eu só vou encerrar. Sem que você tenha uma visão panorâmica das Escrituras, você dificilmente vai conseguir ouvir uma coisa e associar isso com algum texto. A não ser que seja um texto muito conhecido. Dificilmente você vai conseguir levantar perguntas, como é aqui eu falei para vocês. O homem disse, Deus me disse. E aí a pergunta que eu faço é, mas cadê a base bíblica para isso? A minha mente... Porque quando eu ouço um negócio desse, quando eu leio um negócio desse, a primeira coisa que eu faço uma varredura rapidinho na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não lembro de nenhum texto que fala sobre isso. Não consigo lembrar. Por quê? Porque eu tenho o texto na Bíblia, na mente. Não é que eu memorizei a Bíblia, mas quando você toca num tema, eu sei para onde ir, entendeu? Eu sei para onde vai, eu sei onde achar. Tenho uma noção do que fala. E nós precisamos disso, irmãos. Um incrédulo, essas coisas que eu estou falando aqui para um incrédulo não faz nenhum sentido. Se você se importa com a sua vida de oração, se você se importa com o conhecimento da palavra, isso demonstra que você é um cristão. Mas se você ouve tudo isso aqui e está dizendo assim, esse pastor está tomando meu tempo falando esse monte de besteira aí, é porque você não tem o Espírito dentro de si. Não tem, querido. O Espírito não habita. Se você não tem interesse por vida de oração, não tem interesse por palavra, eu posso te dizer com a mais absoluta franqueza, você não nasceu de novo, querido. Você é um religioso. Porque um cristão se interessa por essas coisas. É do interesse, há uma inclinação no coração do cristão para a palavra, para a oração. Ele pode não fazer aquilo que ele gostaria de fazer, ele pode não ler como ele gostaria de ler, ele pode não orar como gostaria de orar, mas há uma inclinação do seu coração por essas coisas. O incrédulo, isso não faz nenhum sentido para ele. Ele não tem nenhum interesse por isso. Para finalizar, querido, eu vou finalizar da seguinte forma, te dizendo 2 coisas. Primeiro, se você não tem interesse pelas Escrituras e por uma vida de oração, eu ouso dizer a você que você ainda não nasceu de novo. Segunda,
Se você tem interesse por vida de oração e pela palavra, mesmo que você não esteja conseguindo fazer aquilo que você quer, mas você tem um interesse, há uma inclinação do seu coração para essas coisas, então posso te dizer sem sombra de dúvida, você é um cristão que nasceu de novo. Pode ser um cristão fraco, pode ser um cristão que precisa de ajuda, mas você nasceu de novo.